Muito bem. Essa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão do simplificar. Como assim? O que é simplificar? Ah, Eli, uma coisa tão óbvia, é só tornar mais simples. Ok, essa é a ideia. Mas não é tão óbvio assim. Não é, por incrível que pareça, não é. Será que a gente simplifica a nossa vida? Será que quando a gente pensa em emagrecer... É bom. Oi, Rosilene, você entrou? Boa noite. Oi, entrei. Que legal, bem-vindo. Boa. Tudo bem, Tô né? aqui, custei, mas consegui. Que bom, fico feliz, tá bom? Obrigada. Tudo bem. Então, ó, a gente já começou Graças aqui. a Deus. Então, agora quando a gente fala em emagrecer, Tá. será que a gente simplifica? Ou será que a gente... Como falar de simplificar diante de um programa onde vai me exigir tempo para assistir, para ouvir áudio, para fazer meditação, para assistir aula? Como? Se eu tenho uma vida tão corrida, se eu tenho uma rotina tão puxada, será que eu vou conseguir? Que horas eu vou fazer atividade física? Né? Etc, etc. Então, a ideia é sim buscar uma simplificação e vocês vão perceber que não é tão complicado. Realmente, isso. O que a gente precisa entender é o que é mais importante. Essa palavra, essa frase-chave, né? O que é mais importante? Agora, não é à toa que eu coloquei essa telazinha aí como fundo, como plano de fundo, uma arte minimalista. Por quê? Porque a gente tem que realmente compreender essa questão. O que é importante? Tudo bem, Ellen, você está falando de simplificar, ok? Realmente eu tenho uma vida muito corrida, muito trabalho, muita tarefa. E agora você está colocando uma proposta que vai me exigir mais tempo. Será que eu vou conseguir conciliar? Essa é a dúvida de algumas pessoas. E o que é mais importante, né? Agora, o que é importante? Primeira questão que a gente precisa considerar: nós precisamos conectar o que se quer com o que se faz. O que é que você quer? Se você está aqui hoje, com certeza você tem alguns quilos em excesso te incomodando. Com certeza tem algumas questões relacionadas com a sua autoestima em função desse sobrepeso que te incomodam, né? Mas vamos colocar isso aqui também em outros objetivos que não sejam só o emagrecimento. Em tudo na vida a gente tem que ter uma clareza do que a gente quer para depois a gente fazer uma congruência entre o que se quer e o que se faz. Para a gente entender o que é mais importante, eu preciso realmente me conectar, encontrar essa congruência para saber o que eu quero. Será que eu estou feliz com essa vida sedentária? Será que eu estou feliz com essa vida onde eu me sinto escrava do meu próprio apetite? Será que o que eu quero é que a vida inteira eu tenha essa insegurança de ao chegar em uma festa ou ao chegar em um almoço de família e eu me deparar com aquela mesa cheia de comida e olhar para ela e me sentir assim incapaz de resistir aos meus próprios desejos? É isso que eu quero? Entendem? Se não é isso que eu quero, opa, então beleza. Então o que você quer? Ah, Ellen, eu quero, nessa situação que você citou, ao chegar diante de uma mesa farta, conseguir realmente olhar para a comida e fazer como você diz. Eu posso, mas eu não quero.
Entendem? Ah, Ellen, eu quero sim conseguir ter disciplina suficiente para criar o hábito de fazer atividade física sempre de forma regular e então emagrecer tudo que está aqui sobrando. Eliminar todos esses pneuzinhos. É isso que eu quero. Beleza. Então vamos aprender e vamos conectar o que você quer com o que você faz, com congruência. E aí, a gente vai perceber que o sucesso ele não é assim tão grandioso. Não, esse grandioso é no sentido de ser difícil, sabe? Como se fosse um desafio muito grande, muito complicado. Não é, o sucesso ele não é complicado, mas o problema é exatamente o seguinte: nós complicamos. E nós vamos entender por que nós complicamos. Na aula que a gente estiver estudando, por exemplo, os sabotadores. Por que a gente complica? Mas a gente complica. Vocês vão perceber que o sucesso ele não consome muito tempo. Muito pelo contrário. Quando você consegue colocar nessa ordem do que é mais importante, você vai conseguir se tornar uma pessoa mais produtiva. E isso vai te ajudar não só a alcançar seu objetivo, mas também ter uma vida mais organizada e aí outros objetivos também vão acabar sendo alcançados de forma conjunta. Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas consideram o alcance desses objetivos, principalmente o objetivo do emagrecimento, como algo complicado. E aí, como resultado disso, né? E aí a gente soma também o nosso calendário, a nossa lista de afazeres, aquela lista enorme de tarefas, né? Todo o turbilhão da nossa rotina, tudo isso parece ser esmagador. E aí o sucesso que a gente planejou, que a gente quer, ele começa a aparecer fora do alcance, sabe? Parece ser uma coisa muito distante da gente. E aí, ao invés de persistir no alcance desse objetivo, a gente passa a se contentar com menos. Entendem? E sem a gente perceber que o sucesso maior vem depois da gente considerar tudo isso que a gente vai aprender, a gente acaba, na verdade, se perdendo, tentando fazer demais, a gente tenta fazer demais, e aí, no fim das contas, a gente faz de menos. E a gente, ao invés de organizar, assim, não no sentido de mas no sentido de entender esse processamento todo, a gente reduz a nossa expectativa, a gente abandona ou a gente adia o sonho e a vida fica simples, entre aspas, simples no sentido errado, não no sentido que a gente quer buscar. Calma que vocês vão entender bem o que eu estou querendo dizer através dos exemplos. Então, se você vive isso aqui, que essa imagem representa muito bem, ótimo. Porque o primeiro passo que a gente precisa é tomar consciência desse mundaréu de coisa que a gente está vivendo e que às vezes funcionam como, sabe, um sanguessuga mesmo, sugando a nossa energia, sugando a nossa disposição, sugando a nossa motivação de cuidar da gente mesmo. Foi feita uma pesquisa por esse autor, Clifford Ness. Ele é um estudioso e ele ficava curioso em relação às pessoas que eram multitarefas. Esse termo, até, né, multitarefeiros, é usado por ele. E ele ficava assim, intrigado como que as pessoas conseguiam ser multitarefas. Como elas conseguiam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele estudou 262 estudantes
Primeiro classificou esses estudantes, né, em multitarefeiros e outros que não eram multitarefeiros, e depois aplicou testes. E o que ele percebeu foi o seguinte: as pessoas que eram consideradas multitarefeiras, que faziam várias coisas ao mesmo tempo, elas acabavam valorizando coisas que eram irrelevantes e se tornavam medíocres no sentido de ficar na média, entendem? Então elas faziam tudo de forma mediana. Acho que essa palavra ela é até mais amena de se ouvir, né? Elas eram pessoas medianas, ficavam na média. E aí foi feito, ele estudou mais essa questão e percebeu e comprovou-se que as pessoas que encontravam resultados espetaculares, independente da área, eram aquelas pessoas que focavam em menos coisas ou que não eram multitarefeiras, tá? Agora, aí você vai falar para mim assim: Ellen, eu não tô entendendo. Como assim? Você falou que eu tenho uma vida corrida, que são muitas tarefas, que eu tenho que simplificar. Ok, mas então eu não posso ser multitarefeira. Eu não posso fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Como, Ellen? Como que eu não vou ser multitarefa? Como é que eu vou ter uma vida onde eu vou conseguir colocar o meu foco em pouca coisa? Especialmente agora, entrando num programa onde eu tenho que assistir mais uma aula por semana, onde eu tenho que ouvir áudios e fazer meditações todos os dias. Como então, Ellen, que eu não serei multitarefas? Ótimo. Se essa pergunta está na sua cabeça, ótimo. Eu quero exatamente gerar essa dúvida, porque essa dúvida a gente precisa resolver. Na verdade, o que o programa quer trazer para você não é que você seja multitarefa. Não, não, não mesmo. A ideia não é complicar, a ideia não é te sobrecarregar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? Mas aí, esse termo, né? Multitarefa. Olha só. Esse termo foi muito utilizado também na computação, né? Para descrever os computadores, os sistemas de computadores, mas, segundo, né, estudiosos, eu posso citar aqui também um livro chamado A Única Coisa, se vocês puderem ler, eu recomendo, é muito bom. E o autor diz que os computadores, né, que às vezes nós consideramos multitarefeiros também, máquinas multitarefeiras, eles processam um fragmento de código por vez. Né? Então, quando fazem multitarefas, eles estão sempre trocando uma, né, para outra, alternando a sua atenção até que todas essas tarefas sejam cumpridas. Então, isso acontece até dentro de um computador que a gente considera multitarefa. Agora, essa palavra multitarefa, ou essa característica, né? Nossa, aquela pessoa é multitarefa. Ela é multitarefeira. Ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é propagado, isso é divulgado como uma qualidade, né? Às vezes tem sites, né, que divulgam isso para várias carreiras, inclusive, como uma habilidade procurada mesmo por vários empregadores e tal. E aí, mas é assim mesmo? Será que você concorda com isso? Será que ser multitarefa é bacana? O que isso tem a ver com emagrecimento? Muita coisa. Vocês vão perceber que eu gosto sempre de dar uma complicada sempre, porque meu objetivo é fazer vocês pensarem. Não é dar nada pronto, né? Então, pensem, o que isso tem a ver com emagrecimento? Qual que é a relação disso com o meu desejo, com a minha necessidade de emagrecer? Pensem. Agora, antes, observem esse vídeo.
Ok. Às vezes nós olhamos para um malabarista e a gente fica assim atordoado, né? Com o tanto de movimento que ele está fazendo ali. Como ele consegue movimentar 3, às vezes até mais bolinhas ao mesmo tempo. A gente tem a impressão de que ele está fazendo um monte de coisa no mesmo momento. Mas, na verdade, nós olhamos todos os movimentos das bolas, das mãos dele, tudo de uma vez. Mas para que ele consiga desenvolver essa prática, o seu cérebro não está focado em tudo de uma vez. Não. Como ele é um vídeo de 39 segundos, eu quero que vocês observem quando entra a parte da câmera lenta, tá? Olha, perceba que ele não está preocupado com as 3 bolinhas. A única coisa que ele se preocupa é com o movimento de jogar e pegar. É lógico que isso exige prática, né? É lógico que existe toda uma sintonia, de movimentos, mas para que ele consiga fazer esse malabarismo, ele está concentrado em uma única coisa de cada vez. Se ele fosse processar para ir agora eu jogo, agora eu pego uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, ele não ia conseguir. E a gente precisa aprender também a fazer malabarismos. Ellen, como que eu vou fazer malabarismos? Ellen, como? Vamos lá. Primeira coisa, essa é a pergunta que você precisa fazer. O que é mais importante? O que é mais importante? Grave essa pergunta e depois eu vou voltar nela, na última tela dessa apresentação, tá? Na última tela do vídeo que encerra essa apresentação. O que é mais importante? O que é de fato mais importante? E agora tem um outro vídeo aqui. Prestem atenção nesse vídeo. Pois é, eu lhe pergunto. O rapaz, ele precisou colocar força, muito esforço, muita força para empurrar aquela série de peças, ainda mais aquela grandona lá no final. Precisou? Não precisou. Alguém quer falar? O que esse rapaz, quem quiser falar pode ligar o microfone para falar. O que esse rapaz precisou fazer para derrubar essa série de dominós que foram ali construídos, né, em uma projeção geométrica? A primeira peça era bem pequenininha e as peças seguintes foram ficando maiores e maiores e maiores, geometricamente maiores. O que ele precisou fazer? Alguém quer falar? Concentrar. E, além da concentração, o que ele precisou fazer? Empurrar o dominó. Ele empurrou todas as peças? Ele precisou empurrar a grandona? Não, ele empurrou uma só. Ah, que legal! Então ele empurrou a pequenininha, não foi? Sim. Ele empurrou só aquela peça menor. E ele acabou criando um efeito dominó.
ali naquela situação, naquela experiência. Ele descobriu qual era a peça mais importante para o objetivo dele, onde ele ia precisar imprimir menor esforço para alcançar o maior resultado. E através daquela pequena peça, num simples toque daquela pequena peça, ele conseguiu então gerar todo aquele efeito dominó. E é o que a gente precisa, o que a gente pode aprender com isso? Nós podemos também criar um efeito dominó. Lógico, um efeito dominó assertivo na nossa vida. De modo que, e é isso que eu quero ensinar para vocês, de modo que nós consigamos, através do toque nas peças mais importantes, nas peças principais, nós possamos criar, sabe, esse efeito dominó. Não existe nada que inventar quando o assunto é tombar dominós. Não, o que precisamos fazer? Primeira coisa, a gente precisa alinhar as peças. Se elas estiverem desencontradas, a gente não vai conseguir criar o efeito dominó. Então, alinhadas as peças, nós precisamos empurrar a primeira. E aí depois as coisas vão acontecendo. É lógico que na vida real as coisas são um pouquinho mais complicadas. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue alinhar tudo, né? Mas aqui a gente pode entender que se nós pelo menos alinharmos as nossas prioridades, a gente consegue gerar esse efeito dominó. E essa estratégia, ela vai funcionar sim na nossa vida. Porque, sabe, esse sucesso que a gente busca, e essa aula aqui, ela serve para qualquer lugar na sua vida, no seu trabalho, na faculdade, na questão do peso. Mas se você quer ter um sucesso extraordinário em qualquer objetivo da sua vida, você vai perceber que esse sucesso, ele é sequencial. Ele não é simultâneo. Não. Existe uma sequência. Existe um passo a passo. E aí, tudo começa a linear e depois vai ficando geométrico. Por quê? Porque a gente vai conseguindo criar um histórico de sucesso. E esse histórico de sucesso vai me ajudar a alcançar ainda mais aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu sonho para mim. Você faz a coisa certa, tá? Então você faz aqui uma coisa certa, depois você faz a próxima coisa certa, entende? E aí, aos poucos, essas coisas certas, elas vão se somando, até a gente então ter realmente um resultado geométrico. Mas começou linear. É a gente fazendo uma coisa certa de cada vez. Entende? E aí o efeito dominó acontece no seu trabalho, no seu emagrecimento, na sua faculdade. Mas a gente faz o quê? A gente fica tentando, às vezes, abraçar o mundo com as pernas, sem parar para refletir o que é mais importante. A gente não consegue alinhar as prioridades, entende? Mas se você não alinhar as prioridades, você não vai criar esse efeito dominó que a gente precisa. Sabe? Gente, isso é tão profundo, isso é tão libertador. Eu quero muito que vocês assimilem. Mas vamos lá, vamos caminhar. Então, nós precisamos priorizar
O que é prioridade? Isso aqui não é um pleonasmo, isso aqui foi de propósito, essa repetição aqui, porque eu quero dar ênfase, porque muitas vezes nós não priorizamos o que é prioridade. Infelizmente, às vezes nós não, muitas vezes, nós não priorizamos o que é prioridade. Vamos lá, de maneira bem clara com relação ao emagrecimento. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa o quê? Eu tenho que fazer dieta. Eu tenho que fechar a boca. Essa é a prioridade no emagrecimento. Pois eu vou te dizer, com todas as letras, isso não é prioridade. A vida inteirinha, você ficou priorizando sua dieta para conseguir emagrecer. Só que eu tenho certeza que você não conseguiu isso por muito tempo. Você não conseguiu criar o efeito dominó dentro do seu projeto de emagrecimento. Por quê? Porque você não estava priorizando a peça certa. Você estava pegando lá a última peça, a mais pesada, a mais difícil, colocando na frente, tentando empurrar. Entendem? E aí, aqui no programa, eu quero ajudar vocês a exatamente fazer isso aqui. Priorizar o que é prioridade. E não é a dieta. Não é. A dieta é uma das peças que estão lá na frente. A primeira peça que a gente precisa priorizar é exatamente a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque quando a gente prioriza as meditações, o nosso contato com Deus, nesse assunto do emagrecimento, vocês já vão perceber que o efeito dominó já começa. A gente já começa a derrubar algumas peças. Por quê? Porque a gente não está mais sozinha. Porque aí Deus age conosco. A gente tem ali a união do poder divino com o esforço humano. E aí fica muito mais fácil derrubar as peças. Essa é, sim, a primeira pecinha. É começar o seu dia com a meditação. Qual é a segunda peça, Ellen? É o seu pensamento. É a engrenagem do pensamento. Por que vocês acham que as meditações são em forma de perguntas e respostas? Por que ela não é em forma textual apenas? Porque são as perguntas que vão fazer você processar o seu pensamento. São as perguntas que te fazem pensar. Então, ali dentro da meditação, nós temos os dois objetivos principais, as duas peças principais. Deus e também o seu pensamento sendo trabalhado. Porque o pensamento é a engrenagem motora da mudança do hábito. A gente quer emagrecer, mas a gente mexe lá na última peça, que é o comportamento, o hábito em si. Não, é a última. Primeiro é o pensamento gera o sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento repetido se torna hábito. Então, as meditações, elas vão trabalhar essas duas peças. E aí a coisa começa, o efeito dominó começa a acontecer. E outra coisa, gente, uma escada por acaso é feita pra gente sentar e descansar no degrau? Não. A escada foi feita para facilitar a subida a um lugar mais alto. Se você tem um lugar íngreme, né, para alcançar, se não houvesse uma escada, fosse uma rampa, dependendo, né, da elevação, você não conseguiria subir. Então a escada, ela tem esse objetivo de facilitar o acesso. Só que a gente precisa se esforçar, né? Quando a gente dá um passo, a gente tem que botar força na perna. Mas o legal é exatamente põe um passo, dá mais um. Mas é um passo por vez. Não podemos querer dar 3 passos nessa escada de uma vez. Por quê? Porque senão vai ficar pesado e a gente não consegue chegar no topo. Por isso que eu bato tanto na tecla das pequenas metas. Porque isso é um dos segredos do sucesso.
Você não tem que querer mudar tudo de uma vez, porque infelizmente, se você colocar como meta mudar tudo de uma vez, você vai estar querendo subir 2, 3 degraus aí juntos e você vai se cansar e você vai parar e sentar na escada. É você tentar, sabe, empurrar a peça grandona lá na frente de forma desnecessária, sendo que você poderia dar um pequeno esforço aqui nessa primeira pecinha pequenininha. E ela, então, acaba gerando o efeito dominó. Entende? É um passo de cada vez. E assim, a gente vai criando um histórico de sucesso, a sensação de controle. Agora, quando a gente faz o contrário, quando a gente tenta fazer tudo de uma vez, quando a gente tenta mudar radicalmente, a gente não consegue alcançar esse alto padrão. E aí, se a gente não alcança o alto padrão, a gente se decepciona e a gente se frustra e a gente então começa a assimilar o pensamento: realmente eu não consigo, realmente é difícil, é complicado, não vai dar certo, etc, etc, etc. E aí é óbvio que não dá certo. Agora, se você planeja uma primeira, né, etapa, beleza, ó, consegui cumprir essa etapa. Opa, isso já te gera aquela sensação de eu consegui bater a minha meta. Aí você vai conciliar com uma meta maior. As nossas metas devem ser pequenas e crescentes, como essa escada, pequenas e crescentes. Sempre fazendo esse equilíbrio entre o tamanho do desafio ao tamanho da capacidade. Beleza. Agora eu já tô fera nessa etapa aqui, então você vai ter que aumentar o desafio. Por quê? Porque senão você vai ficar... O seguinte, se você tem um desafio muito grande em relação à sua capacidade, você vai se sentir ansiosa, preocupada, ok? Agora, se a sua capacidade for muito maior que o desafio, aí você vai se sentir apática, desanimada. Por isso que tem que haver esse equilíbrio, entendeu? Capacidade está aqui, opa, desafio está aqui. Opa, dei conta do desafio, aumenta um pouquinho. Ó, a capacidade está aqui, aumenta o desafio, entendem? E assim a gente vai gerando o histórico de sucesso, onde eu vou fortalecer a minha crença de capacidade. Eu consigo, eu consigo. E o efeito dominó vai acontecendo. Esse, gente, é uma coisa simples, parece ser uma coisa óbvia, mas na prática a gente não faz isso. Entendem? E eu quero muito que vocês assimilem isso. Por quê? Porque assim vocês vão alcançar todos os objetivos de vocês. O jogo, para ser jogo, você precisa encarar assim. Eu não estabeleço o que é que você tem que comer. Eu não estabeleço quantas horas você vai caminhar por dia. Eu não vou estabelecer a quantidade de água que você, embora tenha um cálculo ideal, não vou estabelecer. Por quê? Porque isso depende da sua capacidade. O tamanho do seu desafio depende do tamanho da sua capacidade. E assim você vai dosar até construir o seu sucesso. Entendem? Passo a passo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do princípio de Pareto. Esse princípio diz o seguinte, que nós precisamos, né, imprimir 20% de esforço para alcançar 80% dos resultados. Isso aqui é o efeito dominó que eu mostrei no vídeo. O rapaz ali imprimiu 20% de esforço, simplesmente movimentando aquela pequena peça. E aí ele gerou 80% dos resultados. Né? Agora, o problema é que a gente faz exatamente o contrário. A gente imprime 80% de esforço para alcançar 20% de resultado. Por quê? Porque a gente não está alinhando as prioridades. A gente não está colocando as peças ali uma do ladinho da outra. A gente está fazendo um negócio tudo bagunçado. A gente pega a pasta grandona e põe aqui na frente. E põe a outra pequenininha lá atrás, do outro lado, à esquerda ou à direita. Entendem? E aí as coisas não se alinham. E o efeito dominó não acontece. E eu fico imprimindo aí 80% de esforço para alcançar 20% de resultado.
Em tudo na vida, gente, não é só no emagrecimento, não. Isso aqui você pode aplicar em tudo na sua vida. E aí entra aqui para alguma coisa, para uma parte prática. Quem aqui faz listas de tarefa? Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode, tá? Alguém aqui faz listas de tarefas? Acorda pela manhã ou no dia anterior e faz ali uma lista enorme, tem que fazer isso, aquilo. Alguém tem esse costume? Quem tem pode abrir e pode comentar. Tá? Será que ninguém aqui faz lista? Gente, não que isso esteja errado de forma nenhuma, tá? Não estou fazendo nenhuma objeção, não. Só que eu quero ajudar vocês a perceberem uma coisa que está muito ligada a isso que eu estou ensinando para vocês. Por quê? Se vocês quiserem falar, podem falar, tá bom? Tá, eu vou dando sequência. Se alguém quiser falar, pode falar que eu vejo aqui e vocês me interrompam. Geralmente a gente faz listas de tarefas. Eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Só que, infelizmente, quando a gente não sabe extrair da lista de tarefas a lista de sucesso, a gente se perde. A gente chega no final do dia e olha para a lista e fala, caramba, não fiz nem a metade. Eu fiz nem a metade das coisas. E aí a gente começa a assimilar a crença de que, eu sou desorganizada, eu termino as coisas, não consigo terminar as coisas, eu faço tudo pelas metades, porque eu não sou produtiva, entendem? Por quê? Porque a gente fez uma lista, a gente tentou se organizar, fazendo aqui uma lista enorme de tarefas, só que eu não consegui cumprir todas elas. E o fato de não ter cumprido essas tarefas acabou me deixando a sensação de que realmente eu não consigo, que eu sou incompetente, que eu não consigo terminar o que eu começo, né? Ou então eu penso que meu dia tá curto ou que minha vida é um enfado, né? Só que, gente, se você aprender a extrair da lista de tarefas a sua lista de sucesso, vocês vão perceber que muita coisa vai mudar. Como eu faço isso? Como é que eu consigo extrair a lista de sucesso da lista de tarefas? É exatamente fazendo aquela pergunta. O que é mais importante? O que é que eu vou separar daqui? Quais são as atividades aqui nas quais eu vou imprimir 20% do meu esforço para alcançar 80% dos meus resultados? Entendem? E aí o bacana é o seguinte, se você separa a lista de sucesso da lista de tarefas, você vai criar aquele histórico de sucesso que eu falei para vocês. Opa, isso eu terminei, isso eu terminei, isso eu terminei, isso eu terminei. Yes! Eu terminei minha lista de sucesso. Opa, sobrou tempo. E geralmente a gente, quando faz essa priorização, quando a gente consegue alinhar as prioridades, o efeito dominó acontece e geralmente nós ficamos mesmo mais produtivas e nós conseguimos fazer mais coisas. O autor do livro A Única Coisa, ele ainda sugere mais. Ele diz que da lista de tarefas, né, Pareto diz que a gente tem que tirar a lista de sucesso. Aqui é do princípio de Pareto dos 20-80, que eu falei para vocês há pouco. E o autor diz que nós devemos tirar da lista de sucesso a única coisa. Ou seja, o que é mais importante? E aí essa única coisa deve ser feita. Uai, Ellen, peraí. Se eu tenho uma lista de tarefas, eu tenho muitas e muitas coisas para fazer. Aí eu já vou reduzir para a lista de sucesso. Agora você está dizendo que eu vou fazer só uma coisa? Uai, como? Vou fazer só uma coisa? Não, Ellen, eu tenho tanta coisa no trabalho, tenho tanta coisa dentro de casa, como mãe, como dona de casa, como esposa. E agora ainda tem mais um programa. Como? Simples. Fazendo uma coisa por vez. E aqui, olha só que interessante essa ilustração aqui.
Suponhamos que você tem um trabalho para fazer, ok? E aí você é uma pessoa que, embora não tenha consciência, está agindo como multitarefeira, tá bom? Você começou esse trabalho, mas o WhatsApp tá ligado, né? As notificações do Facebook também estão ligadas no computador e tal. E aí você começou um trabalho, daí a pouco você troca e faz alguma outra coisa. Aí dessa coisa aqui, você acaba redirecionando sua atenção para uma outra coisa. Daí vem uma distração. Você troca também, faz um outro serviço. Desse serviço, você vai e se acontece uma outra reorientação. Você se reorienta para uma outra tarefa. Aí depois disso é que você volta para o trabalho inicial. E aí, para você concluir esse trabalho, você demandou esse tempo todinho aqui. Ok? Agora, se você tem um fluxo de trabalho focado, você vai começar aqui, você vai colocar todo o seu WhatsApp, vai colocar seu celular no modo avião, para não ter interferência. Estou falando aqui do que é muito comum, né? Nas redes sociais nos atrapalharem. Porque hoje elas são ferramentas de trabalho, na maioria das vezes, e a gente tá ali, às vezes, trabalhando, mas por um período a gente pode e deve colocar no modo avião, quer dizer, não sei, né? Não sei no seu caso. Mas se for possível, coloque para que você não tenha nenhum tipo de interrupção. Dessa forma, você vai conseguir fazer esse mesmo trabalho em muito menos tempo. Em muito menos tempo. E aqui você vai acabar se tornando muito mais produtivo. Aqui a gente entende aquela pesquisa feita, né, com os multitarefeiros, porque essa pessoa que ela estava focada, concentrada. Aqui ele fez um monte de coisa ao mesmo tempo, mas na verdade, geralmente, visto que a gente tem que toda hora trocar o foco, é possível que esses trabalhos aqui não tenham ficado com a mesma qualidade deste. Entendem? Então, quando a gente fala em uma única coisa, quando o autor diz, né, você tem que extrair da lista de tarefa a lista de sucesso. Da lista de sucesso você extrai uma única coisa. É nesse sentido, é fazer uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, essa semana nós vamos colocar o foco numa única coisa. Foco principal numa única coisa. Que coisa, Ellen? Não sei. Você vai estabelecer o que é mais importante no seu processo de emagrecimento, no seu processo de transformação mental. Você vai estabelecer isso. Entende? E assim as coisas mudam. Agora, no começo é bem diferente. Vamos ver esse último vídeo aqui.
Vou dar uma paradinha aqui nessa frase. Gente, é isso. No começo, a gente é igual a Maria Fumaça. É comum que a gente fique... a fumaça ali que a gente joga pro alto, né? Às vezes a nossa cabecinha pegando fogo mesmo. E vem os sabotadores, os mais diversos sabotadores. Nós vamos ver que são 10 sabotadores diferentes atuando muitas vezes dentro da gente, sabe? Satanás também não quer ver você empenhada nessa transformação mental. Então, vem um monte de coisa na nossa cabeça e a gente acaba somando essas dificuldades e realmente fica tudo muito lento. É comum, isso é comum, não é novidade. É com você e é com todo mundo. Todo processo de transformação, ele exige que a gente vá pegando o ritmo. Mas aí, se você insiste fazendo a coisa certa, não é fazendo a coisa fácil. É você insistir fazendo a coisa certa. Você vai virar trem-bala. Entende? Você vira trem-bala. Eu costumo dizer que nós estamos construindo um novo caminho neural. E construir um novo caminho neural é como criar uma estrada numa floresta. Primeiro, você tem ali muita árvore, cipó, pedra, e aí começa a ter tráfego. As pessoas começam a passar por ali, e aí vai aumentando o número, né, de pessoas caminhando por ali, e aquele caminhozinho começa a aparecer, e aí o tráfego aumenta, daí a pouco já está passando uma carroça, alguns animais, e aquele caminhozinho já virou uma estradinha. Só que aí passa-se mais carroça, mais animais, mais pessoas, daí a pouco já virou uma estrada. O que antes era nada. É isso que a gente quer, criar um caminho neural. Como que isso acontece? Também gerando tráfego na nossa mente. Gera, entendeu? Vai insistindo com os novos padrões mentais de pensamento. E aí a gente vai criando um novo caminho neural, que é um novo hábito. Em compensação, aquele velho hábito nosso, que antes já era uma estradona enorme, né, muito confortável, ela vai deixando de ser usada. E ela que vai enchendo de mato. Entendem? Vai enchendo de mato. E aí aqui, a estrada do hábito novo, ela já começa a ficar maior, mais fácil de caminhar. Daí, um dia que você resolve passar pelo caminho antigo do mau hábito, você olha e fala assim, gente, não é tão bom assim, não. É quando você percebe que o comer demais não é tão prazeroso, não gera tanto prazer assim. Entende? Por quê? Porque um novo caminho neural foi criado. Agora, para isso, realmente, né, o sucesso demanda unidade de propósito. Você precisa saber exatamente o que você quer, por que você quer, né? Mas antes disso, peraí, tem uma última frase aqui. É essa frase aqui. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Pausa para reflexão. As coisas mais importantes nem sempre são as que gritam mais alto. Deus, ele não vai gritar mais alto para você priorizá-lo. Não vai. As meditações, elas ficaram lá. Elas não vão gritar para serem feitas. Agora, as urgências da sua vida, elas vão gritar. Mas nem sempre as coisas mais importantes são as que gritam mais alto. Entende a seriedade disso, gente? E eu te pergunto, o que é mais importante agora? Será que o que é mais importante agora é a correria do trabalho? Será que o que é mais importante agora é o prazer do paladar?
Será que o que é mais importante agora é o conforto dos hábitos que você já está ali acostumada, né? Se é hábito, é lógico, você está acostumada, não te exige esforço. Será que realmente é isso que é mais importante? Pensem. Gente, essa pergunta, deve ecoar na sua mente, assim, até sabe, o mais profundo do seu ser. O que é mais importante agora? O que é mais importante? Pense. Ok, meninas. O que você acha que é mais importante? Entende a seriedade disso? Porque, infelizmente, às vezes a gente não sabe priorizar ou alinhar as prioridades. A gente até sabe o que é prioridade, mas a gente não consegue alinhar essas prioridades. E aí a nossa vida vira uma confusão, sabe? E a gente pode até ser 100% numa parte da vida, às vezes no trabalho, ou às vezes na família, mas como mãe, mas e como pessoa, como ser humano? Você com você mesma, como é que tá? Entende? É uma coisa só. É você com o seu objetivo, com o seu sonho, com aquilo que Deus sonhou para você. Agora, você só vai conseguir realizar isso na sua vida se você realmente souber o que é mais importante. Para gerar o efeito dominó, de modo que o menor esforço gere os melhores resultados. Entendem? Eu vou depois colocar para vocês a outra aula, tá bom? Porque senão não daria tempo de terminá-la mesmo. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Será que você está alinhando as suas prioridades? Será que você realmente tem colocado foco no que é mais importante? Dentro do nosso projeto, dentro do nosso programa, o que é que você vai priorizar, né? O que é mais importante agora? Quais são as suas pequenas metas desses primeiros dias? E aí, o que você vai ir aumentando pouco a pouco para criar o seu histórico de sucesso? Entende? Agindo dessa forma, meu amor, ninguém te segura. Ninguém te segura! Tá? A próxima aula eu vou falar sobre felicidade plena. Na verdade, o tema é felicidade crônica, tá? Como assim, Ellen? Felicidade crônica? Eu já ouvi falar de doença crônica. Agora, felicidade crônica? Que isso? Como ter uma felicidade crônica nesse mundo? É possível isso? Isso é ilusão, isso é utopia? Será? Não sei, vamos ver o que a ciência fala, tá? Eu vou colocar uma aula gravada com outra turma, porque aí vocês vão assistir no momento que der para vocês assistirem. Se vocês assimilarem essa de hoje para essa semana, tá tudo bem, não precisa ser para agora. Vocês vão assistir a outra assim que der. Sempre uma única coisa, sempre alinhando as prioridades. Tudo bem? De modo que a gente alcance, sim, o nosso sonho, o nosso objetivo. Isso é possível, gente. Vocês vão conseguir. Acreditem. Tá? Tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza. Então tá bom. Rosilene tá com a câmera desligada, mas tá aí, eu sei, né, Rose? Gente, que Deus abençoe Ia vocês. você ligar? Ah, já ligou? Já te ouvi. Ah, tá, mas não tem problema. Eu tô te ouvindo e você tá me vendo e ouvindo, não tá? Ou não?
Só tô vendo a luz dos dois bonequinhos ali do WhatsApp. Uai, gente, sério? Ou depois, Roseli, vê lá com ela depois, que a Roseli já tá fera lá no Zoom. Tá, jóia. Eu vejo com ela. Ela é minha instrutora. Pois é, a Roseli Minha depois te... instrutora. Bom, hein? O próximo vídeo nós vamos assistir junto, Minha Rô. década. Boa! Isso, assiste com ela. Ô, Glória. Muito bem, Rose. Pois é, minha filha. Falou. Então tá bom, gente. Ó, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe todas, tá bom? Amém. Dúvida, dificuldade, podem perguntar. Por isso a turma é pequena, exatamente para que eu tenha condições de atender vocês no privado. Eu te falei que eu tô perdida aí no canal, né? Não, você vai se achar, boba. Você pode ficar tranquila. Você se acha, tenho certeza. Se a Ilha tá perdida, imagina eu. Se a Ilha tá perdida, imagina eu. Ah, Rosa, você vai pegar rapidinho também, boba? Vai! Você tá passando roupa, Ila? Não, minha filha. Passando roupa. Cara, esse dono de casa é assim. Muitas décadas na sua frente. Aqui, Ellen, eu tô passando roupa porque foi a única forma que eu encontrei de ficar só eu e vocês, entenderam? Muito legal. Não, mas aí, olha só, adorei a ideia para eu explicar. Mas o foninho tá aqui, ó. A Ila está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, só que ela está usando dois canais do cérebro diferentes. Ah, entendi. Entendeu? É. A gente consegue, por exemplo, conversar e andar. Entendeu? Aqui a gente está usando a parte mental e a parte motora. Tranquilo. Tá bom? É. E mulher já sabe fazer isso fácil também, né, Ellen? Consegue. Os homens não conseguiriam fazer isso, né, Rose? Verdade, verdade. Ah, coitado. Agora, isso até eu dei essa aula para o nível avançado ontem, e aí uma das coaches falaram assim: Ellen, pois me cobram isso, que eu preciso dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu sou mulher. É uma característica que é cobrada, né? Agora, a questão é, se você está tentando trabalhar com várias coisas que mexem, que exigem sua atenção, não vai dar certo, não vai dar certo, tá? Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão da prioridade. Realmente, a prioridade, quando a gente fala de emagrecimento, a prioridade não é a dieta. Não é. A prioridade é esse pilar da mente e do espírito. Porque o que acontece? Eu gosto dessa analogia, né? Quando a gente fica tentando emagrecer só fazendo dieta, é um pilar só. Não tem sustentação, não tem equilíbrio. Se você põe o pilar da mente e do corpo, também não equilibra. Agora, quando você usa os três pilares, corpo, mente e espírito, aí sim você vai ter equilíbrio. É por isso que você precisa fazer as meditações todos os dias, assistir as aulas, porque é a maneira que nós temos de trabalhar essa questão, entendeu? Da mente de vocês, da mentalidade de vocês. Tá certo? Nada como uma boa professora para ensinar a gente tudo, né? Professora, eu sou mesmo. 16 anos de professora. E agora coaching, olha que fina essa mulher. Ai, menina, ministério. Amém. Mas olha, podem ficar tranquilas, sigam passo por passo, tá bom? Fazendo exatamente esse alinhamento das prioridades. Ah, meus amores, vocês vão ver a mente de vocês transformada. Tenho certeza. Tá bom? Tá bom. E pedindo então, beijo de novo. Que Deus abençoe todo mundo. Tá bom? Bye, bye. Com Deus. Bye, bye. Tchau, tchau.